Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Agora a outra tradução, que nos abençoou. Tem outra aí, irmão? Ou é pedir demais? Olha lá, a meninada boa, hein? Que nos abençoou, está no passado, já te abençoou, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então nós já estamos abençoados. E eu vou te falar uma coisa, quem já foi abençoado não pode ser amaldiçoado. Certa feita o povo de Israel, os amonitas e os moabitas contrataram um profeta ganancioso para ganhar, gostava de dinheiro, o profeta Balaão, e ele disse assim: olha, eu quero amaldiçoar o povo de Israel e eu vou te pagar, você é profeta, você sobe lá no monte, Gerizim, sobe lá no monte, fica no monte alto, olha para o povo de Israel, de lá você amaldiçoa eles, e recebeu para isso. Quando ele subiu lá, que ele lançava palavras de maldição, a boca dele falava bênção. Ele queria amaldiçoar, mas não saía maldição da boca dele, só saía bênção. Então até aquele que quiser te amaldiçoar, da boca dele vai sair bênção, porque você já foi abençoado por Deus. Você pode dar glória a Deus? Então você já foi abençoado, irmão. Mas qual é o caráter dessas bênçãos? Vamos ler o texto completo. Abre aí, Efésios, fica com ela aberta aí. Vou pedir para os meninos ir colocando lá para facilitar com o tempo. Nós vamos ver que essas bênçãos, ela é de forma tríplice. Essas bênçãos que foram distribuídas para nós, está aqui no livro de Efésios, no capítulo 1 até o verso de número 14. Então vamos ler lá. Verso 4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Vou ler na tela que tem alguns irmãos que estão acompanhando o telão. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o propósito, o beneplácito, o bom propósito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou seja, o bom propósito que lhe propusera em si mesmo, de tornar congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Vamos, então, dividir em 3 partes esse texto para facilitar a nossa compreensão dessa revelação que Deus tem para nós aqui nesse texto. É fato que Deus está falando de bênçãos espirituais que já nos deu, foi dada, foi entregue. Então essas bênçãos estão aqui, e essas bênçãos, elas foram entregues de forma tríplice. Elas podem ser colocadas aqui como as bênçãos do Pai, como as bênçãos do Filho e como as bênçãos do Espírito. E Paulo parece que foi caprichoso, e o Espírito foi revelador de uma forma que deixou isso explícito nesse texto. O Espírito revelou ao apóstolo Paulo de forma tremenda as bênçãos recorrentes do Pai, as bênçãos decorrentes do Filho e as bênçãos decorrentes do Espírito Santo. Então,
verso de número 4. A obra e as bênçãos do Pai. O que aconteceu? Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus votou em você antes de você existir. A eleição. O que é eleição? É alguém votar em alguém. Então Deus foi lá e votou no seu nome. Você está bem. Deus te elegeu. Você não é um qualquer um, não. Está bem com Deus porque Deus te elegeu antes de você existir, antes da fundação do mundo. Deus te escolheu, te elegeu, predestinou, você foi escolhido por Deus. Se tivesse uma urna no céu, Deus escreveu o seu nome e depositou na urna, falou: eu voto, eu acredito, eu voto nele, eu predestino ele, eu elejo ele. Então isso é bênção do Pai para nós. Nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Para quê? Você foi eleito para quê? Não foi para ser salvo. Você foi eleito para ser santo. O texto está dizendo: eleitos nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Ninguém foi eleito por Deus para ser salvo. Foi eleito para ser santo, como ele é santo. Ah, pastor, mas e aí? Porque quando você crê em Jesus, aceita Jesus e é salvo, a salvação é o início da santificação. A salvação é a porta de entrada para um processo de santificação. Foi para esse propósito que Deus te elegeu, para ser santo. Deus não te elegeu só para ser salvo, não, irmão. Tem gente aí que está pensando: eu sou salvo, eu posso fazer o que eu quiser aí na terra, vou para lá e vou para cá, bagunço, não tem problema porque eu sou salvo. E uma vez salvo, salvo para sempre, e no final Jesus vai ter dó ou misericórdia de mim e me leva para o céu. Nananina, não. Você não foi eleito para a salvação, você foi eleito para ser santo. E todo salvo que é salvo genuinamente, ele quer se santificar. E se ele pecar, ele se arrepende rápido, chora rápido e volta para o processo da santificação e continua caminhando com Deus. Dá glória a Deus logo, senão eu vou aí. Essa é a bênção do Pai. Ele predestinou você como filho de adoção para ser santo. Amém? Então, a bênção do Pai tem a ver com a redenção, com a remissão. Agora, as bênçãos do Filho. Verso de número 8. Ele derramou profundamente sobre nós toda sabedoria e entendimento. Verso 9. E desvendou. Tem uma tradução, a minha tradução diz desvendou, ele revelou, ele descobriu o mistério. Isso aqui já é bênção do Cristo. Cristo revelou, Deus através do Pai enviou Jesus e ele revelou o mistério da sua vontade segundo o bom propósito ou beneplácito que ele propusera em Cristo, de fazer convergir ou congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Quais são as bênçãos do Cristo? O mistério da revelação que estava oculto nos tempos antigos. Cristo, ele é o mistério oculto do Velho Testamento. E agora no Novo, ele é esse mistério revelado. Ele estava no antigo escondido. E agora ele está no novo revelado. Diga: Cristo estava no antigo escondido. E agora ele está no novo revelado. A grande bênção de Deus para nós através de Jesus é que ele se revelou. É a revelação do mistério. Ele se revelou cheio de graça e de verdade. Nasceu de uma mulher, nasceu de uma virgem. Ele se revelou como filho de Deus, como filho do homem, como verbo de Deus, como cabeça da igreja, como Senhor e Cristo, como alfa, como ômega. Ele se revelou, porque se ele não se revelasse, se ele não se mostrasse a nós, se ele não viesse dessa forma, nós não descobriríamos, ele continuaria escondido, mas nele estava
revela o beneplácito, o bom propósito da sua vontade em se revelar a nós como Deus da nossa salvação. É por isso que você tem que levantar suas mãos para o céu, dar glória a Deus, aplaudir Ele, porque Ele é digno de todo louvor. Se Ele não se revelasse, você não era salvo. Se Ele não se revelasse, nós não estaríamos aqui. Se Ele não se revelasse, nós não tínhamos igreja. Se Ele não se revelasse, você não era crente. Se Ele não se revelasse, você não era de Deus. Recebemos a bênção da revelação de Cristo. Através do Cristo, além da revelação, temos herança. Para ficar didático e prático, na bênção do Pai, eleição e predestinação. Na bênção do Filho, revelação e herança. Olha o verso 11. Nele digo em quem também fomos feitos herança. Verso 11. Nele digo em quem também fomos feitos herança. Aleluia. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você tem as bênçãos do céu. Você tem as bênçãos do reino. Você é herdeiro do reino. Herdeiro do trono. Você pode nunca ter uma vida financeira folgada aqui na terra. Talvez, não estou dizendo isso, eu creio que Deus pode surpreender, mas suponhamos que alguém nunca teve facilidade aqui na terra. Sempre levou a vida apertado. Nunca teve condições para quase nada. Passou uma vida arrochada. Mas lá no céu você vai ter herança. Você já é herdeiro do céu. Você tem que ter essa convicção, irmão. Você está passando aqui na terra por uma temporada. Esse tempo vai passar. E a herança que está em Cristo, reservada para nós, ela vai ser entregue, porque Deus não é homem para mentir, não é filho de homem para se arrepender. Ele te fez herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Não se envolva com essas coisas desse mundo aqui não. Não fica perdendo o seu tempo com coisinhas não, porque a hora é chegada. Jesus está voltando, Jesus já está às portas, os sinais já anunciam que o Cristo está chegando, as catástrofes estão aí para todo mundo ver, é reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, filho contra mãe. As coisas estão se desnudando diante da nossa face, e só cego não enxerga isso, ou aquele que não quer enxergar, porque Jesus vai voltar a qualquer momento, vai raptar a sua igreja, vai arrebatar o seu povo, vai encerrar com esse tempo, e nós receberemos o galardão, a herança que está reservada para nós em Cristo Jesus. Você é herdeiro de Deus, não perca de vista a sua herança. Ele preparou uma herança para você. Não fica dando bobeira por aí não, porque Ele tem coisa grande para você. Ele tem coisa boa. Tem coisa boa chegando, vai. E não... Tem coisa boa chegando. Mexe com quem está ao seu lado e fala, tem coisa boa chegando. Tem coisa melhor do que essa que nós estamos vivendo. Tem herança preparada, tem coisa, tem vitória, tem bênção do céu para nós. Você pode glorificar, você pode exaltar. Tem bênção de Deus. Por último, então recapitulando, as bênçãos do Pai, eleição para ser santo e predestinação, antes da fundação do mundo. As bênçãos do Filho, a revelação do mistério e a herança. E o Espírito Santo, verso 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Agora vem o 13. E também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados. Diga, selo do Espírito. As bênçãos do Pai estão na eleição, as bênçãos do Filho estão na revelação da herança, e as bênçãos do Espírito estão no selo, no penhor. Está fácil para você entender essa revelação? As bênçãos do Pai estão na eleição para sermos santos. A bênção do Filho está na revelação da sua herança. E a bênção do Espírito está no penhor. Ele deixou penhorado.
Não tem como ele não vir e voltar a buscar a sua igreja e dar herança, porque ele deixou o penhor. O Espírito Santo está na terra. E na hora que ele pegar o penhor, que é o Espírito Santo, arrancar da terra, ele arranca com a igreja. Ele leva para ele a igreja que está penhorada. Você está penhorado, irmão? Você está pensando que você está solto? Você foi penhorado e o Espírito Santo é o seu penhor, é o seu selo. Eu vou sair daqui, mas vou deixar algo como um penhor. Eu vou deixar um sinal aqui de que eu tenho que voltar aqui. Eu vou sair. Jesus falou, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar aqui com vocês, aqui na terra, um selo, um penhor, uma marca minha de que eu vou voltar para cumprir a promessa de distribuir a minha herança para o meu povo. É o Espírito Santo, Ele quer te selar com o Espírito Santo. Ele quer deixar você marcado com o Espírito Santo. É o anel de Deus, é o selo de Deus, é o carimbo de Deus, é o atestado de Deus que está sobre sua vida. Se você é cheio do Espírito Santo, você tem o atestado de validade dos céus. Você tem um atestado, você tem o selo de garantia do céu. Você está marcado por Deus com o selo. Ele diz assim, olha, também nós que estáis, também nele, vós que estáis, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus em louvor de sua glória. É o penhor da herança da propriedade de Deus. Qual é o penhor? O Espírito Santo. Qual é a propriedade de Deus? Eu e você. A Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos propriedade peculiar de Deus. E se somos propriedade exclusiva de Deus, Ele deixou uma marca, um selo sobre essa propriedade. Ele já marcou. O selo é o carimbo, é a garantia que uma carta vai chegar. Paulo fala que nós somos cartas vivas. Já leu esse texto? Paulo fala que nós somos cartas vivas. O apóstolo Paulo fala, vós sois cartas vivas. Como é que envia uma carta sem selo? Então o Espírito Santo é o selo sobre sua vida. O Espírito Santo é o carimbo que você vai chegar lá. Então é sobre essas bênçãos que o apóstolo Paulo está discorrendo nesses versículos de Efésios. Ele está dizendo que nós já fomos abençoados com todas elas. O Pai já liberou, já elegeu você antes da fundação do mundo. Já enviou Jesus Cristo que se revelou nosso irmão para que nós fôssemos herdeiros da mesma promessa dele. E quando foi aos céus deixou o Espírito Santo como selo. Que texto interessante esse texto. Como que escreve tudo? Como que Deus revela isso de uma forma categórica? Pai, Filho e Espírito Santo. As bênçãos do Pai, as bênçãos do Filho, a bênção do Espírito Santo. A bênção do Pai é a eleição, predestinação. A bênção do Filho, revelação e herança. As bênçãos do Espírito, o selo. O atestado, o penhor. E de vez em quando você murmura e reclama e fala que Deus não te abençoou. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar?